galerinha do meu Insta! Como é que vocês estão? Estamos de volta com o nosso quadro semanal Ajude uma Mamãe. Novamente, que mamãe, eu e todas vocês que também passam e estão passando ou vão passar aí por várias situações de dúvidas, estamos aqui para nos ajudar. Hoje a nossa convidada é uma pessoa muito especial. Eu conheci o perfil dela há pouco tempo e já estou aprendendo assim demais. Hoje a gente vai falar sobre a área da psicologia, porque ela é psicóloga. É a Nanda Perim, que é do perfil Psimama. Já está por aí, Nanda? Tô aqui. Ei, tudo bom? Muito obrigada pelo convite, Lô. Eu adorei. Fiquei super empolgada na hora que eu recebi o convite. Eu que estou feliz demais, porque acompanhando suas postagens, né, a gente já consegue tirar várias dúvidas e entender várias situações. E ter você aqui para poder falar um pouco mais assim sobre esses assuntos, com certeza vai ajudar muitas mamães do Brasil inteiro. Eu queria começar a falar sobre uma publicação que eu vi, que eu achei muito interessante, que você fala sobre dar atenção à criança, né? Que não é necessariamente só sentar para brincar com a criança, que muitas mães, muitos pais acham que a gente só dá atenção para a criança na hora que a gente fala assim, peraí, mamãe está terminando aqui o negócio, já senta para brincar com você, que é encher o copo da criança, né? Encher o copo da atenção da criança. E eu achei muito interessante, porque trazendo para a minha realidade, eu me preocupo muito com isso, porque eu e Léo, nós temos uma agenda muito movimentada, né? Quando voltar de questões de shows, de presença, e eu me questiono muito sobre isso. Eu falo, meu Deus, como é que eu posso dar essa atenção à Liz? Como é que ela pode entender que nós vamos estar ali por ela, mesmo tendo essa vida tão movimentada, de uma maneira que ela se sinta, tipo, acolhida? Então, eu queria um pouquinho que você explicasse sobre esse assunto, para a gente também aprender um pouco mais. Então, a gente tem dois pontos, né, diferentes, assim, que é legal a gente entender. O primeiro ponto é essa criança se sentir amada. Então, muitas vezes, né, você pode dar atenção para essa criança o dia inteiro, né, ficar grudado com ela brincando, sentada brincando mesmo, e não necessariamente porque você ama essa criança vai se sentir amada, aceita, considerada, respeitada, né, pertencendo àquele espaço ali. Então, esse é um ponto, né, que não depende tanto da quantidade de atenção, mas da forma, né, como se conversa com essa criança, a forma, né, o lugar que essa criança ocupa nessa família, nessa casa, né? Então, tem isso da criança se sentir amada, né, na forma como ela é tratada, no relacionamento que é desenvolvido com ela, que é uma educação que é respeitosa, que é uma educação amorosa, democrática, né, que é o termo que eu mais uso, que é essa criança sentir que a voz dela é ouvida, né, que a opinião dela importa. Então, esse é um ponto. O outro ponto é a gente entender que a atenção, né, que dar atenção para a criança é a gente estar dando a essa criança a noção de que nós estamos vendo ela, né, de que a gente tem uma disponibilidade emocional para ela, né, de que a gente enxerga as necessidades dela. Então, quando a gente acha que dar atenção é só sentar para brincar, às vezes a gente fica acumulando. Não, então, tal hora é a hora que eu vou dar atenção, tal hora é a hora que nós vamos estar juntas, né? E existem várias oportunidades dessa criança ter se sentido vista, dessa criança ter se sentido amada, que se perde porque, não, tá na hora, a gente, né, tal hora que é a hora da gente sentar. E não adianta, se tal hora for 5 horas da tarde, por exemplo, e você tiver 2 horas inteiras para sentar para brincar com essa criança, você tem um copo muito maior para encher. Ao passo que, se ao longo do dia, né, cada pequena oportunidade, você for enchendo esse copinho devagar, no momento que você senta para brincar com ela, você tem um copo muito menos vazio para encher. Então, quando a gente fica postergando esses minutinhos de atenção, então a criança vem te mostrar um desenho, você fala, espera aí, espera que agora o nosso horário juntas é 17 horas, então espera aí. Ao invés de você falar, nossa, que legal o seu desenho, olha só, então daqui a pouquinho, quando for 17 horas, lembra que a gente vai ficar juntas? Então, 17 horas eu quero que você me conte tudo sobre esse desenho. Então, eu vi o seu desenho, eu legitimei a sua empolgação com relação a esse desenho, e eu te lembrei qual é o horário que a gente vai se ver. Então, se a gente vai postergando isso,
além do copo ficar vazio, né, o copo chega num nível, né, de urgência, né, eu falo assim, que tem um nível de vazio desse copo que o corpo da criança começa a entrar em estado de alerta. O corpo da criança diz, mamãe esqueceu da gente. Né? Mamãe não lembra que a gente existe, papai não lembra, né? Então a gente está em perigo, a gente está em perigo de ser abandonado, de ser rejeitado, de ser esquecido. E esse não é um raciocínio da criança. A criança não pensa, estou com medo de ser rejeitada. Não é isso, né? É o corpo dela que identifica esses sinais, né? Que é um sinal de ameaça, uma insegurança relacional que a gente chama, tipo assim, o relacionamento não traz uma segurança. Então, quando o nosso corpo tem uma coisa chamada neurocepção, que é a percepção de um perigo, que é um perigo emocional, que é um perigo social, não é um perigo necessariamente um lobo vindo atacar, entendeu? É um perigo. Sim. Então, a neurocepção faz o corpo dessa criança entrar em estado de alerta. E aí, o que acontece, Lorela? Ela começa a se comportar mal. Isso começa, na verdade, com esse corpo se sentindo em perigo. Então, o que o nosso corpo faz quando ele se sente em perigo? Ele libera adrenalina, porque ele acredita que você vai ter que correr, que você vai ter que lutar, que você vai ter que se defender de alguma forma do perigo, porque o corpo não diferencia esses perigos. Então, de verdade, geralmente, quando a criança se comporta mal, é uma reação do corpo a essa falta de atenção e não uma decisão para buscar atenção. Faz sentido a diferença? Entendi. Sim. Né? O corpo está lá cheio de adrenalina, cheio de, né, estressado, sensibilizado. Ele vai chorar mais, vai falar mais alto, ela vai querer gastar essa adrenalina correndo para lá e para cá. Porque normalmente a gente vê criança fazendo birra e a gente acha que é birra no caso, né? Então eu acho muito importante você trazer esse ponto, porque a gente começa a enxergar de uma outra forma, de uma outra maneira também. E eu acho que linka muito com a próxima pergunta, que é sobre a gente educar com afetividade. Você traz muito sobre isso, né? A base do diálogo, e não a base de violência, de castigo e tudo mais. E a gente sabe que cada mãe tem uma maneira de educar, cada mãe que eu falo assim, cada mãe, cada pai, cada avó, cada membro da família tem uma maneira de educar diferente. Eu penso muito, eu e o Léo, nós somos muito da base do diálogo mesmo, né? Até no nosso relacionamento. Como é que você pode trazer assim uma maneira de nos ajudar e ajudar as mães a saber educar com o diálogo, né? Porque quando a criança dá os gritos e birra, e a gente não consegue controlar muita coisa não, né? Falar é fácil, nós somos pessoas, na prática. Né? Então, o mais legal, sabe o que é? É você pensar assim, eu não vou fazer com a minha criança nada que eu não faria com um vizinho meu. Parece muito simples, né? Mas, tipo assim, não faz sentido eu fazer com uma criança que é mais fraca do que eu, que é muito menorzinha do que eu, que é imatura, que ainda está desenvolvendo absolutamente tudo no corpo e no cérebro dela. Não faz sentido eu agir com ela diferente, com menos respeito, né? Com menos empatia do que eu agiria com um adulto, com uma pessoa que pode se defender, que pode argumentar, que pode se proteger. Né? A nossa maior dificuldade é não cair nos padrões da forma como nós fomos educados. Por exemplo, quando você vê uma criança gritando no shopping, tá lá fazendo uma birra e as pessoas falam assim que essa criança está precisando de palmada, em geral, o que essas pessoas falam é: se fosse minha mãe, já tinha batido em mim há muito tempo. Então, o que ela está dizendo é: a minha referência de criação é que essa criança já deveria ter apanhado. Sim. Então, quebrar esse padrão, que é a resposta automática que sai na sua cabeça. Se eu chorava, minha mãe me batia. Minha filha está chorando, então eu tenho que bater, porque é a relação direta que a gente faz. Ou seja, você tem que pegar aquele caminho neural, aquelas conexões que foram feitas, essa informação é igual a essa aqui, e você tem que... eu não vou fazer, o seu cérebro... Não vou fazer. Pai, dá-lhe paciência, Senhor. Derrama a glória aqui, me dá um raciocínio, pelo amor de Deus, o que é que eu faço? Meu filho, vamos conversar. Vamos aqui pro canto e a criança... Fala, vamos aqui no cantinho dar uma conversada. E sim, tem que deixar a criança chorar, porque o choro libera cortisol. O choro é uma forma de autorregulação. O choro não é manipulação, o choro não é drama, o choro é o corpo buscando homeostase, é o corpo buscando voltar a estar equilibrado, a estar centrado. Então, a gente permite, a gente ajuda a criança a se acalmar, depois que ela estiver calma, aí a gente conversa e resolve a questão. Você falando aí sobre esse assunto, teve um
um momento que eu vivi dentro do avião, assim, com a criança que ela estava descontrolada mesmo, assim, chutava a cadeira e, enfim, gritava e chorava. E a mãe estava do lado e a mãe não fazia nada. Tipo assim, a mãe ter agido dessa maneira foi uma maneira correta, porque ela estava, tipo, Então, olha, você vai ver muitos profissionais por aí indicando ignorar esse tipo de comportamento, como se você agir naquele momento fosse reforçar o comportamento. Agora, sim, se você passa a entender, né, toda a neurociência que tem por trás dessa crise, por exemplo, e você passa a entender que o corpo dessa criança estava agindo dessa maneira porque ele não estava se sentindo seguro, você sim, começa a entender que quanto mais apático, né, quanto mais você demonstrar negligência, quanto mais você mostrar para a criança que você não está vendo, nem ouvindo, nem protegendo, nem cuidando, mais o corpo vai entrar em desespero. eu realmente me coloquei no lugar de, como, tipo, de adulto, assim. Falei, caramba, imagina, eu tô aqui, tipo, passando mal, ou então sofrendo de alguma coisa, e a pessoa que tá ali para me auxiliar tá, tipo, ignorando completamente a minha existência, a minha dor, o que eu tô sentindo. Então, eu fiquei meio revoltada por conta disso, entendeu? Porque eu falei, eu não conseguiria agir dessa maneira com a criança ou com qualquer outra pessoa que fosse. Queria muito te agradecer, já consegui esclarecer várias questões aqui, que eu acho que muitas mães passam por isso, e pais também, né? Quando eu falo mães, eu acho que é num geral total, assim, de criação, a família em si, porque isso não é uma situação que acontece só com as mães, né? É com qualquer pessoa que esteja criando de fato uma Uhum. criança e educando essa criança. Então, muito obrigada por ter trazido aí várias questões legais Obrigada pelo convite, adorei. pelo bate-papo. Tô no meio da mudança dela, minha gente, que ela tá se mudando hoje e tá eu aqui, entendeu? Batendo esse papo. Ai, Mas queria muito te agradecer pelo seu tempo, viu? E pelas suas palavras. Nada, muito obrigada, viu? Fique com Deus. Boa mudança obrigada, para Oi. você e estou lá acompanhando Obrigada. tudinho. Obrigadíssima. Um beijo. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.